Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma atividade. Dessa vez é o bloco 9. E como vocês puderam perceber, a nossa temática é bem profunda. Nós vamos falar sobre a fome. Nós vamos estudar as charges, que é um tipo de texto humorístico que traz uma crítica a um determinado tema. E o nosso tema vai ser a fome desta vez. Saímos um pouquinho do diário para falar sobre isso porque é um assunto muito sério, tá? Então, nós vamos observar aqui charges e textos que trazem essa temática que está muito atual no Brasil e também no mundo, galera. A gente vai estudar mais sobre o Brasil porque com a pandemia nós percebemos que os níveis de pobreza aumentaram muito e quem está passando fome também. Muita gente está passando por necessidades desse tipo, galera, de falta de comida. É uma temática importantíssima para a gente ver, então nós vamos ver isso, tá? Mas eu quero fazer um parênteses. É uma temática forte, então vamos pensar em tudo aquilo que nós temos. Nós temos uma casa para morar, nós temos comida todos os dias, temos água para beber, temos uma família que nos dá amor e muita gente não está tendo isso, tá? Tá tendo muita crise e aí muita gente está perdendo muita coisa, tá? Então vamos lembrar sempre de agradecer aquilo que a gente tem. Então, voltando aqui à nossa atividade, nós vamos ver duas charges aqui no começo. Aqui nós temos um menininho com o celular, ó, ele fala iPhone. E temos o outro aqui, iFome. Percebam a diferença entre esses dois garotinhos, pessoal. Um está vestido todo bonitinho, com o celular na mão, todo feliz, não está? E o outro, o que vocês percebem? Não tem uma roupinha, não tem um sapato, ele está todo sujo. Olha, vocês conseguem até perceber as costelas dessa criança porque ele não está conseguindo se alimentar. Perceberam a diferença entre a criança número 1 e a criança número 2? Pensem aí, gente. É bem forte esse tema. E aqui nós temos uma segunda charge. Temos um casal assistindo TV e olha o que o homem fala. Que absurdo! As pessoas pegando comida do lixo lá na Venezuela. E a mulher, chocada! E aí o que vocês percebem? Dentro de casa, isso, eles assistindo pessoas pegando lixo para comer, né? Comida lá do lixo na Venezuela. E isso é um retrato do Brasil. Olha o que está acontecendo fora da casa dessas pessoas. O que vocês observam? Nós temos aqui uma família inteira pegando comida do lixo. Brasil, tá, pessoal? Não é só em outros países que nós observamos crise. Aqui também. E muitas pessoas fecham os olhos para o nosso próprio país, para nosso próprio entorno, nossa realidade. Nós temos que ficar atentos a isso, tá? A gente não tem pobreza, fome e outros problemas sociais só em outros países. Nós estamos vivendo aqui no Brasil essa crise também, tá? E a pandemia agravou ainda mais a pobreza. Esses dois links, pessoal, vocês vão ser direcionados para essas charges, caso vocês queiram ver coloridas, tá? Deixei também no meu site, porque é um assunto seríssimo. Gostaria que vocês acessassem para ver e refletissem tudo que vocês estão vendo nessas imagens. Vamos para as questões agora. O que os dois textos aqui têm em comum? O que vocês observam neste primeiro texto que tem em comum com este daqui? Eles estão trazendo qual temática?
Vocês percebem, tem realidades sociais aqui muito diferentes, não tem? Aqui na segunda questão. No primeiro texto, explique com as suas palavras a relação estabelecida entre a fala das crianças. iPhone e iFome. Eu gostaria que vocês lessem esse primeiro texto novamente e tentassem explicar por que a primeira criança falou iPhone e a outra iFome. São palavras, se vocês perceberem, muito parecidas, mas que a distância social entre elas é muito grande. E eu gostaria que vocês percebessem isso e escrevessem com as suas palavras aí o que vocês perceberam entre essas palavras e a realidade dessas crianças, tá? Número 3. Observando o texto 1, notamos o uso de um sinal de pontuação repetido por 3 vezes ao final das falas dos meninos. Esse sinalzinho aqui, pessoal, se chama exclamação. Por qual motivo você acredita que ele foi usado assim? Voltem ao texto, deem uma lida e aí escrevam com as palavras de vocês, quero a opinião de vocês. Por que vocês acham que a exclamação, esse sinal, foi usado dessa forma nas duas imagens, do menino com o iPhone e do menino com fome, tá? Por que tem esse sinal, tá? Pensem aí, eu quero a opinião de vocês. E depois que vocês derem a opinião, vocês farão uma breve pesquisa, coisa rápida, sobre o uso do ponto de exclamação e vão registrar nesse retângulo aqui. Para que ele serve, tá, pessoal? Coisa simples, não precisa ser uma pesquisa muito extensa. Eu quero uma coisa bem objetiva. O ponto de exclamação serve para isso, isso e isso. Ok? E aí, vocês vão, depois que fizerem a pesquisa, voltar ao texto 1 e responder o porquê do uso deste sinal de pontuação nas falas. Depois que vocês entenderem para que se usa ponto de exclamação, entenderem o contexto da imagem, vocês vão relacionar esses dois aspectos e vão me responder por que foi usado esse sinal lá nas duas falas dos meninos, tá? O iPhone e o iFome. Vocês perceberam no começo que eu fui bem enfática falando as falas das crianças. Ó, iPhone e o outro menino, iFome. Então, eu gostaria que vocês escrevessem aqui o porquê que foi usado o sinal de pontuação exclamação nas falas dos meninos, ok? A exclamação no menino 1 representa o quê? Que sentimento? E no menino 2 está representando o quê? Será que é a mesma emoção? Será que eles estão sentindo a mesma coisa? Reflitam sobre isso. E agora nós vamos olhar para o texto 2, que é o do casal assistindo a televisão, acompanhando a fome na Venezuela, vendo as pessoas pegando comida do lixo, e lá fora, no entorno deles, uma família inteira pegando comida do lixo e eles não se atentaram a isso, a realidade que está em volta deles, tá? Então vamos lá. Olhando para o texto 2, é possível observarmos o casal de brasileiros assistindo ao quê? Se vocês não enxergarem a imagem, vocês podem acessar ao link colorido. Mas com a fala do homem, vocês já conseguem saber o que eles estão assistindo, tá? Só de ler a fala deles, vocês sabem. Não se atentem a isso, ok? E vamos lá na questão. Podemos afirmar que, diante do assistido na TV, o casal se mostrou como? Então, eles estavam assistindo a TV e o que eles demonstraram ao assistir aquilo? Indignação. Eles ficaram indignados, quer dizer, espantados.
Eles ficaram amedrontados, quer dizer, com medo. Eles estavam felizes ou esperançosos? O que vocês acham, lendo a charge, que o casal demonstrou? Pensem aí. O que no texto fez com que percebesse essa reação do casal? Então, aqui vocês vão responder o que eles sentiram ao ver a TV. E aqui vocês vão justificar, lendo o texto lá na charge, do que eles falaram. O que fez vocês perceberem que eles tiveram aquela reação, aquele sentimento? Por que vocês acham que eles tiveram aquilo? O que fez lá no texto falar, não, eles sentiram amedrontados? Por que você acha que eles se sentiram amedrontados? Escreva aí. Ou então, não, eles se sentiram felizes. Então, por que você percebeu que eles estavam felizes? Tá? Então, escrevam aí. Ainda no texto 2, o que está acontecendo no lado de fora da casa? Observem bem lá a charge, pessoal. Escreva o que você observou abaixo. Nessas 3 linhas, vocês vão descrever com o máximo de detalhes possível aquilo que vocês observaram fora lá da casa do casal, certo? Próxima questão. Há uma contradição nas cenas dos 2 textos. No texto 2, podemos dizer que há uma relação muito diferente e muito distante entre as situações do que acontece dentro da casa e o que acontece fora dela. Diga-me com suas palavras qual a diferença entre elas. Então, pessoal, nós vamos observar lá no texto 2, temos 2 cenários diferentes. Um casal dentro de casa observando a fome em outro país, e fora de casa nós temos uma família inteira procurando comida no lixo, igual a notícia que o casal estava assistindo. Então, eu gostaria que vocês me explicassem a diferença entre essas 2 cenas, tá? Essas 2 realidades que são apresentadas na charge. Gostaria que vocês escrevessem com as palavras de vocês o que vocês observam dentro de casa e o que vocês observam fora de casa, certo? E aqui, no texto 1, você também percebe alguma diferença entre as cenas? Aquele texto do menininho do iPhone e do outro que fala iFome? Qual é a diferença entre essas 2 cenas? Escrevam aqui para mim. Os textos apresentados acima são charges. Você já viu ou leu algum texto como esses? Tentem lembrar aqui na cabecinha de vocês se vocês já viram em algum lugar e escrevam aqui para a professora. Se vocês viram, escrevam aonde, se foi jornal, se foi revista, ou na TV ou na internet, ok? Pesquise um pouquinho sobre charge e escreva abaixo suas descobertas. Então, vocês vão lá no Google fazer uma pesquisa sobre charge e vão escrever aquilo que vocês acharem mais interessante, certo? Vamos aqui. Como observaram em suas pesquisas, a charge é uma ilustração humorística que envolve a caricatura de um ou mais personagens, feita com o objetivo de criticar algum acontecimento da atualidade. Podemos dizer que o principal objetivo de uma charge é transmitir uma visão crítica sobre determinado assunto que esteja sob alvo de discussões na sociedade. Então, pessoal, a charge vai tentar trazer um humor crítico. Ela vai tentar divertir, mas ao mesmo tempo fazer a gente refletir. Opa, olha o que está acontecendo. Isso é sério? Então, sabendo disso, vamos responder essas questões. O que está sendo criticado nas 2 charges? Observem a primeira. Me falem, qual é a crítica da primeira charge?
E na segunda, galera, o que está sendo criticado? Ao observar as duas realidades sociais, vocês conseguem me falar o que está sendo criticado. Podemos afirmar que os dois textos, as duas charges, servem para informar um fato ou acontecimento, servem para divertir o leitor, tratam sobre a temática da desigualdade social no Brasil. Cada texto possui um tema diferente. O que vocês acham aqui que é mais correto? E agora, pessoal, nós vamos analisar outros dois textos que vai trazer temática fome também, certo? Aqui nós temos o título: Fome atingiu 19 milhões de brasileiros na pandemia, segundo pesquisa nacional inédita. Então, pessoal, isso que nós temos é uma notícia, porque nós temos título, temos subtítulo, temos a data que foi publicada, temos aqui a lead, que é o primeiro parágrafo que vai responder aquelas questões principais, e o corpo do texto, certo? Aqui nós temos também algumas imagens para ilustrar essa pesquisa, que é muito séria, tá? Gostaria que vocês lessem com bastante atenção esse texto. Observassem aqui, ó, o mapa geográfico da fome no Brasil. Então, olhem como está a região norte, a porcentagem de pessoas que passam fome. Aqui o Nordeste, o Centro-Oeste e o Sul junto com o Sudeste, tá? Aqui nós temos o percentual dos lares em insegurança alimentar grave. É uma maneira de abrandar a palavra fome, mas são as pessoas que têm fome, tá, gente? Então, observem o mapa, leiam o texto com muita atenção para responder as questões, tá? Vocês encontram o texto neste link aqui, deixei lá no meu site também, tá? Depois de ler o texto e ver o mapa, qual a temática que trata o texto? Que tema, galera, que vai trazer o texto? Segundo o texto, qual o número de brasileiros atingidos pela fome durante a pandemia? Isso vocês conseguem achar, está explícito lá, é só tirar a informação. Então, quantos brasileiros foram atingidos pela fome na pandemia? Vocês viram que houve um crescimento, né? E aqui, é possível afirmar que, segundo o texto, o número de brasileiros com insegurança alimentar é ainda maior que 2 vezes o número de pessoas existentes na Argentina? Justifique sua resposta. Então, galera, o que quer dizer essa questão? Quer dizer que a quantidade de brasileiros com fome é maior que a população da Argentina em 2 vezes. Quer dizer, nós temos a população da Argentina com o dobro, mas ainda assim o número de brasileiros é maior do que o dobro da população da Argentina? Leiam lá no texto que vocês vão achar essa resposta e me justifiquem, tá? Eu quero que vocês coloquem sim ou não, mas me justifiquem, coloquem um argumento. Podem colocar partes do texto que comprovem a resposta de vocês. Vamos lá na próxima. Segundo o texto, há uma diferença entre insegurança alimentar e passar fome no Brasil. Olha, então ele trouxe que é diferente. Volte ao texto e defina o que é cada situação. Então, voltem ao texto e me digam o que é insegurança alimentar e passar fome. Peguem esses dois conceitos lá no texto e me expliquem o que é cada um.
Na sua opinião, qual a importância da água potável na diminuição da proporção de domicílios rurais classificados em situação de insegurança alimentar? Então, por que a água potável é importante? Para diminuir as casas lá nas rurais em situação de insegurança alimentar. Por que essa água potável é importante? Voltem ao texto e me respondam, certo? Leiam com muita atenção, observem os mapas, que vocês vão conseguir responder.